Sangue Real. Voltamos com a segunda parte e parte final de Sangue Real. No primeiro capítulo, no primeiro episódio, né, nós cobrimos uma resenha crítica, né, dos pontos altos da história e também falamos do primeiro tomo. Essa história se divide em 4 tomos e no primeiro capítulo, né, ficou esse apanhado junto com assim, os spoilerzinhos do primeiro tomo. Agora, gente, a gente vai entrar full time, full cabeça dentro da história de Sangue Real. No segundo tomo, né, a gente tem aí a rainha, que todo mundo achava que era filha do rei, né? Estão casando, né? E aquelas promessas de pura maldição e traição, né? E não dá outra. A rainha deposta, ela já arma uma arapuca, assim, pra rainha. Ela consegue matar o urso, lembra? Que a menina tem um urso de guarda-costas, né? E ela consegue dar um jeito no urso, rapta ela, enquanto o rei tá longe, ela... Minha gente, cuidado. Leiam com cautela. Eles arrancam o nariz da moça. E depois arrancam os seios. E, gente, é bem gráfico. É assim... Mostra, né? A tortura. Eles queriam afetar o rei, né? Então eles deixaram ela viva, né? Pro rei chegar e ver essa cena maldita, assim, né? Mas teve um efeito até bem contrário, gente. O rei chega, vê a princesa sem o nariz e sem os seios, ela fica com o semblante do... Lembra do esqueleto? Do esqueleto do He-Man? Ela fica meio parecida, assim. E ele não se importa. Ele fala assim, ó, a gente vai ficar junto, né? Vamos fazer amor. Ele faz amor com o esqueleto do He-Man ali. E é uma reviravolta interessante, porque o Alvar, né, que era o cara que prezava pelo reino, que ele queria que o reino dele durasse 1000 anos, ele chega lá e fala assim, ó, gente, eu vou ficar com essa menina aqui e os meus status não importam, é o meu amor que importa. Então eu vou deixar o reino pra esses caras que acabaram de mutilar ela. Então o príncipezinho sem língua e a rainha depostas ganham o reino, porque o Alvar não se interessa mais com isso. Isso me lembrou um pouco Elric. Para quem já leu Elric de Monibonnet, né, ele faz a mesma coisa, assim, tem toda uma saga de raiva e vingança e resgate para no final o Elric abdicar do trono, sabe? Então me lembrou um pouco essa mítica, mas como os bem sabem, né, aqui é Jodorowsky e o Jodorowsky consegue cavar um poço que ninguém consegue sair. Cara, eles estão lá fora, a menina, como é, a Marva, né? A Sambra começa a ficar desgostosa com a vida, né? Ela perdeu os seios, perdeu o nariz, tá horrível, né? Agora também não é mais rainha. E o Alvar vai tentar falar assim, ó, não importa, eu quero é você, não importa os meus desejos. Ele arranca o próprio saco, corta as bolas de fora e planta numa árvore. Mas a Marva não está satisfeita ainda. Ela começa a ter um caso com um pastor. E quando o Alvar descobre disso, né, ele fala, você tá dando pra um pastor. Ela fala assim, ó, é que esse cara, a gente sempre fez um amorzinho, mas ele sempre foi cego. Então, ao contrário de você, ele nunca teve memória da minha beleza, né? Ele é diferente. E jovem, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, mesmo o Alvar, né, abdicando o trono, arrancando as bolas, ela não esteve satisfeita e fugiu, foi embora com o pastorzinho cego. Nisso, teve uma passagem que eu não contei lá do primeiro tomo. O príncipe Mudinho, ele era muito doente, então ele matava muitas servas. E ele ia escondendo as servas num rio. O problema é que deu uma seca lá e acharam todas as servas. O povo ficou #chateado. Foram lá, depuseram eles mesmos a rainha, a ex-rainha que voltou a ser rainha, e o seu príncipe sem língua, e enforcaram os dois. Esse mesmo povo vai lá e pede pro Alvar, cara, volta a ser rei, as coisas eram muito mais massas com você. E o Alvar fala assim, ó, não, eu perdi meu amor, perdi minhas bolas, que eu mesmo arranquei. Aliás, minhas bolas estão enterradas naquela árvore ali, e quando eles olham, a árvore tá dando uns frutos, umas flores. Aí todo mundo entende, é o sinal de Deus para Alvar ser o rei. E é isso que acontece. O rei, o Alvar realmente volta a ser rei, ele volta para as batalhas, ele volta para assassinar todo mundo,
ele volta a ser o maior guerreiro de todos com a sua glória. E ele vai dar uma passada lá, né, pra ver como é que tá a sua filha / ex-esposa, a Marvra. Chegando lá, ele encontra ela, né, o ceguinho realmente morreu, né, depois de uns anos ele foi açoitado e tal, morreu. Só que ela deixou dois filhos lá. E ela falou assim, ó, eu vou ter gêmeos, tá? Só que um foi feito por você. E na mesma noite, né, o ceguinho fez o outro. Então vai ser 2 filhos na minha barriga, né? São gêmeos. Mas um, né, filho de cada um. Aí o Álvaro olha assim, ah, é mesmo? Pô, eu não tenho bola. Então não tenho mais como fazer filho. Então vou pegar esse aí que você fez, né? Ele até deixa na dúvida, tipo, ó, ele pode até não ser meu filho, né? A gente não sabe, né? Não tem DNA. Mas, no mínimo, ele é meu neto. Então, o meu sangue tá por aí, né? Então, vou levar. Aí ele vai lá na caverna, ele olha assim um mais loirinho, pega o loirinho e fala, nossa, acho que esse é parecido comigo, é o meu, e leva. A Marvra tenta impedir e o Álvar mata. Dá uma espadada na menina e leva a criança. E deixa o outro moreninho lá na caverna, onde uma loba acha e vai começar um maior estilo Mowgli. Porque uma loba chega ali, tá prenha, tá grávida, dá à luz a vários lobinhos e o príncipe e o moleque moreninho vai ali e mama na loba, né? Mowgli total. Nisso a gente já pode até passar para o tomo número 3. Antes de passar para o número 3, lembra que antes era tramas palacianas, né? E pouco a pouco a coisa vai virando mais fantasiosa, né? Tinha uma menina que tem um urso, os espíritos começam a aparecer e contar segredos. E depois agora tem o Mowgli, né? O Mowgli com irmãos lobos, né? Isso vai ser importante, minha gente, porque o Álvar, ele vai fazer uma aliança com outro reino lá. Esse outro reino tem uma princesa muito porradeira, mas muito porradeira mesmo. Ela tem uns mestres de arma que ela vai lá treinar e ela mata os mestres de tão porradeira que ela é. Para fechar essa aliança, ela fala assim, ó, eu caso, eu faço essa aliança, mas o problema é que o príncipe tem que me vencer. Essa mesma porradeira aí, essa mesma She-Ra, ela é a She-Ra, né? Daí o Álvar olha pro lado, olha pro filho dele que ele sequestrou, o cara ele já é manco, mas ele era todo sentimental, ele gostava dos passarinhos. Depois ele para tentar virar alguma coisa, ele vira um assassino que mexe com veneno e zarabatanas que jogam dardos, né, invisíveis. Uma coisa que o Álvar não sabia lidar, né? Ele fala assim, ó, vai pra lá, eu acho que eu vou precisar do outro moleque que eu deixei lá na caverna, né? Porque, né, não é meu filho, mas pelo menos, com certeza, no mínimo é meu neto. Aí ele vai lá buscar o cara aceita, né? Ele foi criado por lobos a vida inteira. No caso, ele virou um lobisomem. Além de ser criado por lobos, ele vira lobisomem. Chega lá na capital, ele vai lutar contra a princesa e ele vence a princesa no estilo lobisomem. E cara, daí parte para uma cena obscena, porque eles terminam a cena fazendo um amorzinho gostoso, mas enquanto ele é lobisomem, gente, tem um furry sexy aqui. Ele dá uma encarcada gostosa na princesa porradeira em formato de lobo. Mas enfim, dá certo. Pelo menos ela se apaixona porque o cara realmente venceu ela, né? Já que ela matava todo mundo, né? Foda-se, vou casar com o lobo. Gente, aqui a resenha fica até mais fácil, porque a coisa vai ficando tão fantasiosa que vai virando super porrada. Mas é porrada mesmo, porque chega um bando de vampiros, muito legal. Aí os vampiros começam a matar todo mundo, sequestra a princesa, mata o outro rei, mata os irmãos lobo do lobisomem, leva a moça para um covil. Alerta de gatilho, né? Na obra de Jodorowsky sempre vai ter um abuso sexual e aqui não vai ter outro, vai ter um estupro furry, porque realmente o vampiro em formato de morcego vai abusar da princesa, vai transformá-la numa vampira também, para quando o Álvar e o seu príncipe, o seu neto lobisomem chegar e salvar ela já tá virada numa morcegona, né? E disso, felizes para sempre, né? O reino
né, conseguiu o seu rei e a sua rainha, são e salvos, mas no caso é um rei lobisomem e uma rainha demoníaca, ou rainha vampira, como você quer interpretar. Aí, no último momento, a Marvra e a mãe dela, a Corcundinha, voltam para chegar e falar assim, ó, hoje a gente veio executar a vingança. Aí o rei já, né, aposentando, né, já tá na cadeira de roda, fala, como assim? Eu tô tendo tudo que eu queria, o meu reino vai prosperar com esses caras super poderosos aí, é meu neto, né, vai dar super boa. Aí eles contam a verdade, né, a Corcundinha conta a verdade, ó, a Marvra nunca foi tua filha. Você contou pra todo mundo que casou com a tua filha, mas era mentira. Eu fui abusada por uns soldados antes de você chegar e tive a Marvra, né? E você a possuiu e falou pra todo mundo que era tua filha, sendo que não era. Depois, ela contou que fez um filho com você, mas também era mentira, né? Eles são tudo do ceguinho. Você não tem nada a ver. Você tá entregando de bandeja o teu reino para pessoas que nem são da tua linhagem. E pior, são demônios, né? Um demônio lobo e um demônio morcego. Nisso, o Alvar, ele fica desorientado. Ele pega e arranca os próprios olhos, assim, tipo, puta, eu falhei em tudo. Eu achei que tava comendo minha filha, arranquei minhas bolas pela minha filha, entreguei meu reino pra ela, depois entreguei o reino pro filho dela, que nem tem nada a ver comigo. E ele acaba, tipo, na sarjeta, assim, né? Contando histórias, ao que tudo parece, num reino em super decadência. E eu falo isso porque o Jodorowsky, aqui no final, ele deixa, assim, umas pontinhas soltas, como se ele quisesse fazer alguma continuação, assim. Mas a gente sabe que o Jodorowsky, na atual conjuntura, ele está entregando as suas propriedades intelectuais para as outras pessoas, né? Tipo o Incal, né? Então outras pessoas já começaram a dar continuidade para o legado de Jodorowsky, tá? Sangue Real, ele é fechado, né? A história é do Alvar e o Alvar tem o seu fim, né? Mas assim, se alguém quiser continuar, dá para continuar nesse mundo super doido aí, super fantasioso que o Jodorowsky criou, junto com o Dongzi Liu, né? Mas assim, gente, eu, né, fiz questão de fazer o primeiro arremate na primeira parte, né, e de entregar todos os spoilers assim na segunda, porque eu queria realmente entrar em guerra com todo mundo que falou que isso era Game of Thrones. Não tem porra nenhuma de a ver com Game of Thrones. Não tem lobisomem, não tem vampiro, não tem impregnação que vira vampiro, né? Pra você virar vampiro tem que morder. Aqui no Jodorowsky você tem que ser abusado sexualmente pra virar vampiro. É uma coisa super, super doida. Árvore dando fruto com bola enterrada, minha gente. Isso é só Jodorowsky, tá? Só Jodorowsky. Então, nada a ver com George R. R. Martin. Jodorowsky é por si só um escritor único. Se você acha que ele é doentio, pode ser também. Fica a teu critério. Mas não vem comparar com Game of Thrones, que é uma baixa fantasia, né? O George Martin sempre está calcado em tramas palacianas. Ele realmente fica mais fantasioso ao longo das histórias. Não confundir com o Seriado Maldito, né? O Seriado Maldito deixou muito mais fantasioso com os dragões. Nos livros, a parada ainda tem uns dragões, mas no tamanho de uns cavalinhos ali que não mata nenhuma tropa de soldado, né? Então ainda é por enquanto, é uma baixa fantasia, né? O Jodorowsky está muito mais na alta fantasia, com fantasmas, né? Tem outros elementos que eu também deixei assim separado para economizar tempo, por exemplo, um velho sábio, né? Que também tem calcado no mundo espiritual, então ele interfere na história, né? Mas eu fui resumindo assim para ficar mais no shape aqui do nosso programa. E é essa mensagem que eu queria jogar, né? Que Sangue Real, ele pode ser comparado no seu começo, mas depois ele vira uma coisa por si só. Eu desafio você a procurar uma obra fantasiosa que vai explorar esses temas tão pesados, tá? Lembrando, Game of Thrones não é a parada aqui. Porque Game of Thrones, sim, ele vai explorar esses temas pesados, mas não vai pra alta fantasia, né? Ele vai ficar ali naquela baixa fantasia medieval, tá? É isso que eu queria deixar claro, porque aqui no Ghibli a gente tem feito muitos programas de fantasia, principalmente fantasia medieval, né?
E muita gente daí vem comentar comigo, ah, isso aí é igual ao Senhor dos Anéis, ah, isso aí é igual ao Game of Thrones, ah, isso aí é que nem Cornwell, né? Então eu comecei a me incomodar e eu gostaria que, né, o exemplo que eu tô dando aqui de Sangue Real fosse, né, assim, um divisor, né, pra gente ver que as obras, elas podem até fomentar o seu próprio gênero. Elas não precisam estar calcadas em outra obra para ser maravilhosas ou para ser horrível, né? Acho que até o exemplo aqui foi o exemplo, né, de uma obra boa, mas tem coisas que a gente vai comparar para tentar rebaixar a obra ou até mesmo dizer como ela é ruim, né? O que tá tudo bem, mas tem coisas que elas são por si só, elas são elementos originais dessa primeira obra, né? Então acho bacana que o Gibifari venha a contribuir na crítica de cada um, né? Trazer argumentos para cada um, né? Para você não ficar nessas comparações rasas que a gente vê aí na Gibisfera, no Twitter, né? Então, por favor, vamos ser melhores, vamos ser Gibifighter. Mas beleza, gente? A gente se vê numa próxima aí. Por favor, compartilhem, comentem o que vocês acharam disso. Vocês acham que eu tenho razão? Ou no final das contas era um Game of Thrones, né? Me dizem aí nos comentários, nas mensagens que eu adoro receber pelo Instagram também. Avaliem a gente, compartilhem e a gente se vê numa próxima. Tchau!